Oi, eu sou Letícia, eu estou aqui no segundo vídeo do meu projeto em que eu pretendo confortar pessoas que estejam precisando de um conforto, estejam passando por transtornos mentais, muita tristeza, alguma coisa assim, e estejam precisando de conversar, sei lá, ouvir alguma história de alguém que passou por algo parecido. Eu passei por uma depressão e passei bem profundamente, vivi muito intensamente, mudou minha vida e faz bastante tempo, então eu consegui maturar muito isso e consegui continuar vivendo pequenas depressões e vendo por que isso acontecia. Então foram muitas experiências, são muitos anos de experiência com isso, com o transtorno mental, numa busca apaixonado por lucidez, tentando entender o que é a lucidez, como é que eu me transformo numa pessoa lúcida, se é que isso é possível, se existe um caminho para a lucidez, existe como a gente conceituar a lucidez, trabalhar ela, e na verdade nem é tanto esse o meu foco é mais que a gente consiga encontrar na gente como uma experiência subjetiva de cada um, né, que cada um vai fazer a sua. Eu vou dar algumas propostas de ferramentas que basicamente esse vídeo é sobre a principal ferramenta e é quase que não é que ela seja a única, mas ela é a base para todas as outras, assim, que seria você distinguir o seu foco, a sua capacidade de atenção de outras coisas que estão na sua mente, que acabam embaralhando um pouco o entendimento, e quando a gente vai fazer uma escolha, a gente acaba fazendo uma escolha equivocada, porque o caminho é muito tortuoso entre todo o processo que acontece na minha mente até a minha escolha, para você ter controle, um autocontrole, ter sucesso nessa sua escolha. Você precisa desse autocontrole, desse autoconhecimento, desse olhar voltado para sua mente. Você olha para si mesmo, olha para o exterior, olha para si mesmo. E aí a qualidade desse olhar para si mesmo, a qualidade do olhar para o exterior. E a gente tentar ir pesquisando a gente mesmo. A ideia aqui, no meu sonho, é que a gente consiga fechar o olho e distinguir realmente os processos mentais, distinguir sensações, distinguir emoções e conseguir lidar com as coisas com clareza e principalmente trabalhar o poder de veto. Para mim, um dos passos mais importantes de todos, uma das coisas mais importantes que eu tenho a dizer aqui é que se você descobrir esse lugar, esse espaço, esse foco silencioso, que eu estou chamando de foco silencioso, que você é capaz de se tornar um foco silencioso e atento a tudo que acontece dentro da tua mente e dentro do teu corpo. Se você se tornar esse foco, se você conseguir ficar nele, concentrada em observar a sua própria mente, os seus estados mentais, você vai ter capacidade de vetar péssimas escolhas. Pelo menos as péssimas escolhas. Escolhas obviamente ruins para você, como por exemplo agir com violência, deixar que a raiva tome conta de você. Essas péssimas escolhas que podem gerar consequências gravíssimas na nossa vida. Essas péssimas escolhas podem ser vetadas antes de você tomar a ação, você reagir e agir. Antes de chegar nesse momento, você tem sim como escolher vetar essa ação, né? E isso exige que você tenha um treinamento que vai vir desse tempo que você vai dedicar para olhar para si mesmo, sem precisar de dinheiro, sem precisar de outra pessoa, sem precisar de nada que você não tenha. Com as ferramentas que você tem agora, com a vida que você tem hoje, com a cara, com o corpo que você tem hoje, com a mente que você tem hoje, você pode sim se divertir, na verdade,
Na hora que você começa a pegar gosto pela brincadeira, você pode até se divertir com essa busca pela sua própria lucidez, pela sua própria observação de si, rir com a sua capacidade de criar uma história e vivenciar ela com profundidade e, ao mesmo tempo, com esse olhar lúcido de fora, um olhar de diretor, assim, que vê a cena acontecendo, esse, cultivar em você esse olhar, que é um olhar que pode dizer corta e vetar alguma atitude que claramente você não deve tomar naquele momento. Vetar uma violência, vetar um pensamento muito exagerado, como um pensamento de morte, de machucar a si mesmo. Me vem umas coisas assim muito loucas na cabeça, do tipo, se você quer experimentar cortar a si mesmo, eu já fiz isso e na época eu nunca tinha ouvido falar em alguém fazer isso em automutilação, não tinha a menor ideia disso, simplesmente eu estava tão depressiva que me surgiu a vontade e na verdade eu não tive a ideia clara na minha cabeça. Eu joguei uma xícara na parede, ela quebrou, eu peguei o caco e fiz assim, tipo, não foi uma coisa que eu planejei, assim, foi uma coisa que aconteceu, assim, e foi muito bom na hora, assim, a sensação foi muito boa, mas foi muito louco também. Mas essas coisas, assim, por que a gente chega nesse nível, né, de estar totalmente dominado pelo seu lado mais instintivo, mais ligado a hábitos, a rotinas de pensamentos que vão fazendo você se sentir. Você se sente fora de contexto, né? A verdade é que a gente se sente fora de contexto, assim, a gente não se encaixa no mundo. Esse eu acho que era o meu principal sentimento, assim, quando eu tava deprimida. Eu via as pessoas e falava, eu não sou um ser humano, porque eu sou tão diferente dessas pessoas vivendo, tudo tão diferente dentro de mim, e eu tava muito ensimismada, eu tava muito frustrada com o mundo, porque eu queria que tivesse acontecido, e queria que tivesse sido, e não foi, sabe, e aí o meu querer era mais importante e fazia com que as coisas perderam o sentido. No momento em que o meu querer não se realizou e que eu falei, não vai se realizar, então não vai se realizar. Se não se realizou até agora, que já era para ter acontecido. Uma ansiedade, assim, sabe? De que aquilo tudo que eu criei, aquele mundo maravilhoso que eu criei na minha cabeça, que ia ser a minha vida, que aquilo acontecesse de fato, rápido, correndo, do meu jeito, e tudo lindo, e eu sou maravilhosa e muito amada. Isso não aconteceu, me frustrou, e eu não sabia lidar com isso. E, enfim, acabou que essa historinha que eu criei, ela dominava a minha vida. A historinha de frustração, a historinha de um desejo, de um sonho que foi da infância, desde pequenininha, e que não sei o que, e aí não aconteceu. Essa historinha que eu criei para mim, ela me prendia num mundo desse tamanho, assim, ó. E eu ficava ali, ó. Não tinha discernimento, não tinha clareza, era uma coisa meio louca. E agia de qualquer jeito, tomava qualquer atitude, e se me dava vontade de. Entendeu? Tudo muito instintivo, muito orgânico, muito. Corria solto, as bruxas soltas, assim. E a mente extremamente acelerada e um ódio do mundo. E o ódio do mundo eu sinto até hoje. Quando acontecem coisas que eu não consigo lidar, e se eu tô na TPM, essas coisas assim. Cara, muito ódio do mundo, muito ódio de todo mundo, muita vontade de sair daqui, muita vontade de desligar, muita vontade de desistir, sai, chega. Eu sinto até hoje. Mas eu sei que se eu dormir, acordar no dia seguinte, sobreviver ao dia seguinte,
daqui a pouco eu vou dormir, vou acordar e já vai ter outra história na minha cabeça. E já vai ter um outro contexto, e já vai ter outras coisas acontecendo. Então eu descobri que eu posso dar mais tempo para as coisas. Isso é um primeiro passo maravilhoso, assim, você descobrir que você pode dar mais tempo para as coisas. Mas, focando na descoberta de hoje, o que acontece? Se você fechar os olhos e tentar não pensar, o que vai acontecer? Você vai fechar os olhos e vai vir um pensamento. Aí vai vir outro, aí vai vir outro, aí vai chegar um momento que você vai dizer assim, ih, tô pensando, ih, olha só, tô pensando, pensei aqui, ai, peraí, deixa eu ver, deixa eu respirar, deixa eu focar na respiração. Aí, esse movimento já te diz, só essa historinha que eu te contei, já te diz que você tem sim algo que não é o seu fluxo de pensamentos unicamente, é algo que pode olhar para o seu fluxo de pensamento, que pode focar. O seu foco, digamos que a gente tem um foco, uma atenção, né? A gente tem uma escolha, assim, eu quero olhar para esse copo aqui, eu quero olhar para essa xícara aqui. A gente tem essa questão do foco, da atenção, que a gente pode escolher para onde vai, né? Isso praticamente toda a vida na Terra tem de alguma forma isso, né? E é a tal da escolha, é onde mora o livre-arbítrio, a vontade, a escolha, o verdadeiro e o falso, a tendência, enfim, essa coisa louca aí é mais ou menos onde mora esse foco que eu tô falando. E o que é o foco silencioso? É simplesmente esse foco que você tem, só que ele distanciado e olhando para o seu fluxo de pensamentos. Ele distanciado e olhando e olha só, é uma memória isso que eu tô tendo. Olha, uma memória está passando aqui em mim, isso aqui é uma memória. Aí ele pode olhar, o seu foco ele não precisa estar lá dentro do fluxo para você olhar para ele, você pode só sentir que existe uma presença observando o fluxo de pensamentos. Existe uma presença ali, algo que daqui a pouco foca na respiração, daqui a pouco foca no... Essa mudança que a gente consegue fazer de foco de atenção sobre as coisas, ela é meio que, não é que é aleatória, mas ela é levada pela nossa natureza mesmo. Então você bota o foco aqui ou ali, isso é meio que natural. Só que existe um tal de um livre-arbítrio. E esse livre-arbítrio, para ele acontecer, ele precisa que você tenha um pouco mais de intimidade com esse foco. Se você só deixar ele fluir enlouquecido, talvez você não use bem o seu livre-arbítrio e tome escolhas erradas, tome o falso por verdadeiro, o verdadeiro por falso, e se equivoque. Então você tem que meio que pegar ele, sentir ele, segurar ele, estar com ele, se acostumar com ele, criar intimidade com ele, o suficiente para que você coloque... na verdade você não precisa fazer nada, porque quando você começa a se distinguir como essa presença que consegue observar o fluxo de pensamentos, que consegue observar que o coração começou a disparar, que eu fiquei muito nervosa agora, sabe quando você consegue, esse introspectivo que consegue falar de si mesmo, isso precisa ter um lugar separado na sua cabeça, assim, um lugar só dele, um lugar silencioso em que ele pode, ele tem liberdade de escolher qual é o foco agora, saca? E eu chamo isso de consciência sobre a consciência, porque a gente já chama de consciência qualquer coisa que esteja na nossa consciência, que esteja consciente na gente, que a gente possa falar sobre, enfim. Que existe o subconsciente, que é, por exemplo, sei lá, meu coração tá batendo agora, mas eu não tô fazendo nada por isso, não tá no meu consciente, o pulsar do meu coração. Então, existem milhões de coisas acontecendo agora no meu corpo que estão só num nível subconsciente, não tá na minha mente consciente. E aí, eu chamo isso de uma metaconsciência, ou de uma consciência sobre a consciência, que é esse olhar que você tem a capacidade de colocar sobre essas diferentes coisas que você pode ter que lidar na sua mente. Então, você pode ter que lidar com uma memória, você pode se deparar com um evento. Por exemplo, você vai conversar com um amigo, aí o seu amigo fala:
blá, blá, rádio. Blá, blá, coração. Aí eu lembro de uma música. Eu lembro do... E... agora a música, porque eu acabei pegando... enfim, uma música... Eu sou muito prolixa. Eu viajo. Tá. Ó, pegar outro exemplo. Blá, blá, mãe. Blá, blá, sorvete. E aí eu lembro que uma vez eu também comi um sorvete com a minha mãe. Eu também, então eu vou puxando, eu vou ouvindo o que meu amigo vai falando. Eu mal presto atenção em tudo o que ele está querendo me passar. Eu mal dedico meu coração a ele e eu já começo a me vir lembranças, né, memórias de sentenças que armazenam histórias ali, né, imagens, projeções, ideias, lembranças, tudo vai me surgindo enquanto eu tô falando com a pessoa. E tá tudo ali na minha cabeça. Daqui a pouco o meu foco tá dentro da minha cabeça e não na pessoa, que é como deveria estar. Então o meu foco, eu tenho que segurar ele, eu tenho que poder ficar com ele na pessoa, porque agora é hora de eu ouvir a história da pessoa, não é hora de eu lembrar de uma história minha. E isso é muito difícil, porque a nossa mente, ela vai agindo da melhor forma possível. E a melhor forma possível é o quê? Que você esteja preparado para todas as situações, você esteja preparado com a sua memória ativa ali, vindo. Ou se não, isso aí é uma coisa, sei lá, que aconteceu. É assim porque é, enfim. Eu só sei que existe sim uma possibilidade de você segurar esse foco, colocar ele no seu amigo e ouvir a história do seu amigo com toda a atenção de todos os teus poros. Porque você vai ouvir ele com o tato, você vai ouvir ele com o ouvido, com o olho, com o nariz, com a boca, você vai ouvir ele com toda a tua percepção. Você vai estar totalmente atento e silencioso para ele. E ele vai te amar. Você vai ganhar muitos amigos. E aí que você, quando na hora de responder, você responda aquilo que ele realmente te perguntou, que ele quer, que você viu, que ele quer saber, que você percebeu nas entrelinhas que é a questão dele, por que ele veio falar isso contigo. E como que tu tem essa sensibilidade tão aflorada de ouvir um amigo e saber do que ele está falando, qual é a necessidade dele naquele momento, sem você ser um psicólogo formado que estudou para isso. Uma maneira muito mais fácil, muito tranquila, muito fácil de você alcançar isso e ir treinando isso, é você simplesmente tentar. E aí você precisa treinar. Enquanto você está sozinho em casa, na sua depressão, se treinar um pouquinho o silêncio, treinar, né? Tipo, desligar um pouco os aparelhos eletrônicos, ficar um pouco em silêncio. Se você consegue ler. Se você consegue meditar, meditar. Mas tipo, cultivar um pouco o silêncio na sua mente para que você chegue nesse momento e consiga segurar aqui, ó, o teu foco ali. E aí você vai se deparar com um outro evento. Vamos pensar aí. Um evento em que te cause raiva. Você está com muita raiva. Você está com muita dor. Você está no meio da depressão. A depressão nos deixa violentos. Alguns, a maioria, muita gente tem quadros de violência quando não consegue lidar com a sua própria tristeza. E essa questão do foco, por exemplo, se alguém tá falando alguma coisa que te desagrada muito, que vai foder a tua vida, mudou toda a tua vida. A pessoa, filha da puta, transformou todo aquele sonho que você construiu ele impossibilitou, acabou de impossibilitar tudo que você sempre sonhou. A pessoa cagou tudo. E ela tá te falando isso. E ela tá te falando, ó, e as atitudes que eu vou tomar vão ser essa e essa. Ou seja, tu vai te fuder mais um pouco, porque vai ser tudo de um jeito que tu não queria. E ela tá te falando todas essas coisas, te contando todas as novidades da nova vida que você vai ter, de todo mundo que tem à tua volta, que vai ser transformado por causa dessas atitudes que ela vai tomar. E o seu coração tá disparado, a sua mente tá fervendo, você tá com uma coisa quente aqui, ó, um ódio.
um ódio, mas você vai parar e vai segurar. E vai tentar segurar aqui, ó. Tenta segurar, mais nada. Todo o teu esforço é em respirar, porque a respiração, ela tem um vínculo com essa capacidade de silenciar e de parar, de segurar o foco. A respiração, ela dá espaço na mente, ela oxigena, ela abre teu olho, ela amplia, ela te amplia. Então, respira, deixa a pessoa falar, ganha tempo. Se tem alguém brigando contigo, deixa a pessoa falar, presta atenção, respeita a raiva da pessoa, ou mesmo que não tenha raiva, às vezes a pessoa tá com desdém, respeita o desdém da pessoa, respeita o que quer que seja que ela esteja ali te passando naquele momento, segura o teu foco nela, mas segura o teu foco na tua respiração também, segura o teu foco em te acalmar, o único objetivo, me manter respirando, me manter vivo respirando. Mil coisas na cabeça, mil coisas no coração, mil coisas. Chegou a tua vez de falar, a pessoa parou. Chegou a tua vez de falar. Você deixou ela falar tudo que ela tinha pra falar. Chegou a tua vez de falar. E você vai se colocar num lugar muito simples, com um fundamento que você vai escolher. Por exemplo, o meu fundamento, o fundamento que eu me escolho nessa hora é: não vou me vitimizar, não vou falar nada sobre mim. Não é sobre mim. Não é sobre mim, uma frase maravilhosa. Não é sobre mim. Ah, pois é. Aí começa a falar para ele: ah, pois é, eu acho que a única questão que eu... Aí me vem exatamente uma frase que precisava brotar, que é justamente a coisa mais importante para mim naquele momento, é preservar o quê? Por exemplo, se eu estou falando de uma separação, de um divórcio, de um marido que está me abandonando, eu vou falar dos filhos. Eu vou falar: olha, a única coisa que eu preciso preservar é que a gente precise pensar no melhor para eles, e que o melhor para eles continue sendo a coisa mais importante para a gente na nossa vida. Eu acho que isso vai manter a gente lúcido. Seja, aí, sei lá, qualquer coisa que seja melhor do que algo agressivo e algo que fale sobre você naquele momento, porque mesmo que você tenha coisas importantes a falar, ou de repente até uma maneira de contornar aquela situação e sair ganhando, qualquer coisa, qualquer plano que você tenha na sua cabeça vai ser melhor se você agir com mais calma, com mais serenidade, que você não atropele a pessoa, que você não parta para cima da pessoa. Sempre vai ser melhor. Você sempre vai ser mais próximo do que você precisa, a não ser que você esteja numa situação de perigo de vida, em que você precise ser violento para se defender, né? Legítima defesa. É lógico que tudo tem exceção, né? Então, tipo, nessa hora, talvez realmente não é o que a gente está falando. A gente está falando sobre a gente ter plenas condições de tomar uma boa decisão e tomar. Então, a primeira questão é esse contato íntimo com um foco lúcido, silencioso, que percorre o teu interior e o teu exterior. O teu interior e o teu exterior. E ele é controlado, de certa forma, por você. Ao mesmo tempo, você tem uma mágica que acontece, por exemplo, quando você toca um violão, em que você não controla as suas atitudes, você entra num fluxo, você entra numa vibe e vai. E essas coisas não são do tipo de coisas que eu estou falando agora também, né? Essas manifestações artísticas, assim, elas têm um outro trabalho com o foco. Eu tô falando mais da nossa vida cotidiana e das nossas relações, em que a gente verbaliza muito, em que a gente toma atitudes, em que a gente discute, em que a gente precisa se relacionar com pessoas, interagir, né? E aí, nesses momentos, a gente acaba tomando atitudes que não são as mais saudáveis, não provocam as melhores consequências, e aí a gente se percebe como uma pessoa
que não consegue conquistar seus objetivos, porque não consegue ter uma saúde mental. E aí, eu acho que a lucidez, ela tá, primeiro ponto, primeira base, esse foco, essa intimidade com o seu foco, de ter mais controle sobre onde ele vai estar, certo? E isso se ganha com o silêncio. Porque no momento em que você consegue silenciar, você consegue encontrar ele, você consegue pegar ele, fazer carinho nele e estar com ele, ser ele, estar ali naquele lugar sem precisar mais de nada, só aqui com o meu foco lindo, que eu tô aqui em silêncio com ele, só eu e ele. Ele não tá focando em nada, ele tá só aqui. Olha aqui que gostoso, eu consigo fazer um carinho nele, olha só, um helicóptero, gente. E aí você se aproxima desse foco e fica amiga dele, amiga íntima dele. E ele é o silêncio. Ele é a sua capacidade de ficar em silêncio. Ele é a sua capacidade de prestar atenção a tudo ao mesmo tempo. Agora, a atenção nela mesma, assim, a atenção por si mesma. E aí, quando você precisa... Tem um lance muito legal, que é o silêncio por trás de tudo. O Eckhart Tolle invocava, te convidava a ouvir o silêncio que há por trás de tudo. E ele fala assim, você consegue perceber que se existe o som é porque existe o silêncio. Se a gente distingue sons é porque por trás de tudo existe um silêncio. E a gente, é impossível ouvir esse silêncio por trás de tudo. E aí, mas que você pode invocar ele, você pode puxar ele de alguma maneira pela sua imaginação, assim, onde ele tá, como é que ele é. Mesmo que as coisas estejam relativamente barulhentas à sua volta. Você pode invocar esse silêncio por trás de tudo. E esse foco silencioso que eu digo, é o foco que a gente tem, essa capacidade que a gente tem de botar a atenção numa coisa ou noutra, mergulhada nesse silêncio, pausada, parada nesse silêncio, assim, que é como se estivesse pronto para qualquer possibilidade, assim, para qualquer barulho que surgisse, sabe? E aí o movimento é esse, o movimento é você se apegar a esse foco, ficar com ele silencioso, parado ali, sem exigir nada, ficar amiga dele, silencioso, e aí, para quando você precisar, você atiçar ele. E aí não vai ser só isso, porque aí vai ser ele sobre o quê? O que eu tenho que olhar agora? Qual é a ordem do acontecimento mental para que eu faça a escolha que deve ser feita? Né? Eu preciso olhar, porque primeiro vai me surgir uma memória, eu vou estar passando por um evento, aí vai me surgir uma memória aqui, vai me surgir uma sentença aqui, né, uma frase lá elaborada de algum sentimento, vai me surgir um sentimento aqui, um coração disparado, um sentimento aqui, uma dor aqui, sei lá, um medo aqui, e vai me surgir tais e tais pensamentos, e como é que eu lido com isso tudo. Se eu tô silencioso no meu foco, eu vou olhar e vou dizer memória, emoção, hormônio, dor, corpo, sentimento. Eu vou ir categorizando um pouco essas coisas só para ir me afastando, só para ir olhando um pouco mais de fora e criando um cenário mais complexo, com um olhar mais amplo, para que finalmente, como eu disse no primeiro vídeo, você possa ampliar a sua visão e abranger mais possibilidades de reação. Você primeiro veta a ideia errada, veta a bad trip, você tem esse poder de veto e aí você depois busca outras possibilidades mais inteligentes de agir agora. Eu não consigo fazer vídeos curtos, eu peço desculpas, mas é isso aí. E o próximo vídeo eu vou falar sobre a parte de ampliar essas possibilidades, tá? Beijo!